Sabe quando a gente fala que alguma coisa está na nuvem? Para onde esses dados vão de verdade? Bom, nessa análise vamos descobrir a estrutura física, bem real, que está por trás da internet. E olha, a resposta pode ser bem mais surpreendente do que se imagina. Então, vamos começar com a pergunta mais básica. A internet fica lá no céu, flutuando em algum lugar? É uma ideia comum, né? Quando um arquivo é salvo na nuvem, qual o destino físico dele, afinal? Pois é, a resposta pode ser um choque. Na verdade, grande parte da internet está no fundo do oceano. É isso mesmo. A internet é uma coisa física, gigantesca, e a maior parte dela está lá, debaixo d'água, conectando o mundo todo de um jeito que quase ninguém para pensar. E para ter uma ideia da dimensão disso, 90%. É um número realmente impressionante. Cerca de 90% de todo o tráfego internacional de internet passa por essa rede escondida de cabos submarinos. Isso nos leva a um ponto bem interessante, que é a necessidade de desconstruir a ilusão de um mundo totalmente sem fio. A gente ouve falar de 5G, de Wi-Fi, da nuvem e fica com a impressão de que está tudo no ar, né? Mas a realidade é bem diferente. A ideia de que a internet é sem fio é só uma parte da história. Na verdade, ela é, na sua maior parte, uma rede física de cabos. Os dados não vivem numa nuvem abstrata, eles são guardados em prédios gigantes e super seguros. E os satélites? Eles são importantes, claro, mas são secundários, usados mais para áreas remotas. O Wi-Fi que a gente usa em casa é só o último trechinho de uma viagem de milhares de quilômetros que acontece na maior parte do tempo por dentro de cabos. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nesse assunto e ir literalmente até o fundo do oceano para entender como funcionam essas verdadeiras estradas subaquáticas da internet. Hoje, existem aproximadamente 600 cabos submarinos de fibra ótica espalhados pelo mundo. Juntos, eles formam uma rede gigantesca que conecta todos os continentes do planeta. Esses cabos são basicamente as superrodovias da internet. Eles transmitem dados como pulsos de luz numa velocidade que é quase a da própria luz. É por ali que passa tudo, os filmes que assistimos por streaming, as fotos nas redes sociais, tudo mesmo. E eles são projetados para durar em média uns 25 anos. E instalar um cabo desses é uma verdadeira operação de engenharia. Imagina só, em dezembro de 2020, 2 navios saíram, um do Brasil e outro de Portugal, para lançar um novo cabo. Eles foram navegando um em direção ao outro, desenrolando o cabo em profundidades que chegam a 6.000 metros. Aí, em fevereiro do ano seguinte, eles se encontraram no meio do Atlântico para conectar as duas pontas. Foi assim que nasceu a primeira ligação direta de fibra ótica entre o Brasil e a Europa. É um trabalho que leva meses, super complexo. Certo, então se os cabos são as estradas, qual é o destino? Para onde eles levam toda essa informação? É o que a gente vai ver agora, entrando no que seria o cérebro digital de tudo isso. O destino final são os data centers. E o que é um data center? É um prédio, um lugar físico, extremamente seguro, lotado de computadores e servidores. É ali que a tal da nuvem mora. Empresas como Google, Meta, Amazon, todas elas guardam e processam uma quantidade absurda de dados nesses lugares. Ou seja, a nuvem tem um endereço, um CEP. E por dentro é um ambiente super organizado. Existem as gaiolas, que são áreas cercadas onde os clientes alugam espaço para seus equipamentos. Dentro delas ficam os racks, que são como uns armários de metal bem altos, e nos racks estão os servidores. Eles parecem umas gavetas empilhadas, mas cada uma delas é um computador super potente, trabalhando sem parar 24/7 para guardar e processar todas as informações da internet. Agora, manter toda essa estrutura, esse cérebro digital funcionando sem parar, isso exige uma quantidade de energia, refrigeração e segurança que é difícil até de imaginar. A palavra-chave aqui é redundância. A energia não pode acabar, nunca. Então funciona assim. Primeiro, o data center usa a energia da rede elétrica normal. Se essa rede cair, na mesma hora baterias gigantescas entram em ação. Não tem nenhum piscar de olhos de interrupção. E logo em seguida, geradores a diesel enormes são ligados. Eles conseguem manter tudo funcionando por mais de 30 horas sem precisar reabastecer. É um sistema à prova de falhas. E com tantos computadores trabalhando juntos, o que acontece? Gera um calor absurdo. Por isso, todo o sistema precisa ser resfriado o tempo todo, sem parar. É um ar-condicionado em escala industrial, porque se os servidores superaquecerem, eles simplesmente param de funcionar. E o mais legal é que algumas empresas estão começando a reutilizar todo esse calor.
Olha que interessante esse exemplo. Um responsável explica que eles pegam o calor produzido pelos servidores e fazem com que ele chegue em casas, hospitais e, no caso de Paris, acabou chegando no Parque Olímpico nas piscinas. Imagina só o calor dos servidores da internet aquecendo a água da piscina olímpica. Uma ideia genial, não é? Além da energia e do resfriamento, tem a segurança, e é segurança de filme. Tem monitoramento e gravação o tempo todo, várias portas com códigos de acesso, identificação biométrica com scanner de íris e, claro, guardas físicos por toda parte. É praticamente uma fortaleza digital para proteger todos aqueles dados. Mas como é que a informação sai de um lugar tão protegido e chega até a tela de alguém? Exatamente isso que a gente vai ver agora, completando o ciclo, a jornada final dos dados até a tela de um dispositivo. Sabe aquela bolinha que fica girando na tela enquanto um vídeo carrega? Então, o nome disso é latência. É basicamente o tempo de viagem da informação, o atraso entre o comando, o clique e o começo da transferência dos dados. É o tempo que o pedido leva para ir até o servidor e a resposta voltar. E como é essa viagem? Os dados saem do data center, viajam por toda aquela malha de cabos que a gente viu, até chegar num bairro. E é só aí, na chamada última milha, que a tecnologia sem fio, como o Wi-Fi ou a rede do celular, entra em jogo para fazer a entrega final. Então, no fim das contas, a nuvem não tem nada de etéreo. Ela é uma conquista humana, uma obra de engenharia colossal. Da próxima vez que alguém pegar o celular, vale a pena lembrar dessa jornada incrível que os dados fazem, cruzando oceanos e continentes em milissegundos. A nuvem não está no céu. É uma realização humana gigantesca no fundo do mar e em terra firme. E fica a pergunta, o que mais no nosso mundo digital tem uma base física tão real que a gente nem imagina? Deixe seu like se gostou do vídeo. Inscreva-se se não for inscrito ainda. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima!